Audio Jungle. Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos com a graça do Senhor para fazer mais um belíssimo estudo da lição de escola sabatina, que é uma bênção para a minha vida e acredito que é uma bênção para cada um daqueles que buscam estudar mais e mais a vontade do Senhor. Aqui nessa oportunidade, depois de passado mais uma semana, voltamos com o desejo de mostrar a vocês e conhecer um pouco mais das nossas histórias bíblicas. Hoje, nesta oportunidade, iremos estudar aí mais uma lição que é de muita importância. Foi de importância para o passado, é de importância para o presente e ainda servirá de muita importância para o futuro. Meus irmãos, que Deus, desde já, possa estar te abençoando, para que as pedras, o valor imenso que tem esse estudo, possa desde já ficar em nossas mentes e em nossos corações. Então, que Deus nos abençoe para isso. E agora eu convido a você, para antes de darmos início, fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, te peço, Pai, obrigado por todas as tuas bênçãos que tem nos dado até aqui, Senhor. Que teu Santo Espírito possa estar nos abençoando e que mais e mais possamos ter o desejo de estar fazendo a tua santa vontade, que está examinando as Sagradas Escrituras. Nos dá, ó Pai, o teu ensinamento, nos dá, ó Pai, a tua direção e que assim, Senhor, possamos andar de acordo com a tua santa vontade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Agora sim, meus irmãos, estamos prontos para mergulharmos de cabeça, com toda a razão, para entendermos mais e mais das Sagradas Escrituras. E vamos lá, a lição de hoje é para o sábado 8 de agosto. E a lição tem como título Diná e a fornicação dos últimos dias. Aqui, irmãos, vamos falar um pouco de Diná, que o significado do seu nome significa julgada ou juízo. Diná era filha de Lé, como todos já sabem, estamos falando um pouco da história, também filha de Jacó, e aqui iremos entender algo que aconteceu no passado, que foi terrível, também hoje acontece por muitas vezes e é uma abominação. E que nós possamos entender o significado desse estudo para nossas vidas. Hoje vou contar aí com participação de várias pessoas, dos meus irmãos que vão nos ajudar aqui. E já digo, meus irmãos, essa lição é um aprendizado mais e mais para nós. E devemos tirar algo de nosso meio. E vamos ao estudo dessa lição. A meditação de hoje diz assim: E saiu Diná, filha de Lia, que essa dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Lá em Gênesis 34, versículo 1. Limpem o acampamento dessa corrupção moral, mesmo que atinja homens mais destacados nas mais elevadas posições. Deus não se deixa escarnecer. Há fornicação em nossas fileiras. Sei disso, pois me tem sido mostrado que ela estava fortalecendo e ampliando a sua impureza. Muito há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que ela exerça decidido esforço para erradicar o mal. Limpem o acampamento, pois existe maldição no meio dele. Irmãos, aqui está uma nota, a qual o povo de Deus deve estar ciente mais e mais de todas as coisas que estão acontecendo. Se soubermos, irmãos, do mal que acontece no nosso meio, devemos limpar o nosso meio. Não devemos ser testemunhas, não devemos ser participantes desses pecados, mas limpar o acampamento, como diz a palavra, pois existe maldição no meio dele. Irmãos, isso é para nós. Que eu e você possa ter o desejo de tirar todas as maldições
e tirar de nós a corrupção moral que está atingindo até homens mais destacados. No tempo em que vivemos, é hora de mudarmos, é hora de sermos luzes e mostrar ao povo quem é o povo do Senhor. É mostrarmos que aceitamos a Cristo Jesus e devemos fazer a sua santa vontade. Meu irmão, que eu e você possa ter esse desejo de limpar de nosso meio. Estamos, irmãos, numa luta para chegarmos a um nível que almejamos, que é as mansões celestiais. E lembrem-se, irmãos, lá é lugar para santos. Que busquemos a santificação hoje, sem a qual ninguém verá o Senhor. E possamos, irmãos, ter o desejo de tirar todo o erro que está no nosso acampamento. Que possamos brilhar e ser luzes para o mundo e não ser participantes com os pecados deste mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos à primeira pergunta, que diz assim: quem foram os pais de Diná? Como foi tentada? Para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar aqui a nossa irmã Magali, ali de Paraty, a qual também em seguida vou chamar o seu esposo, que vai estar participando com essa belíssima lição de escola sabatina. Mas um momento, irmã Magali, seja bem-vinda. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos, amém? É uma alegria muito grande poder participar com os irmãos essa semana. Por isso eu queria agradecer ao irmão Wilton pelo convite, né? Que a gente possa contribuir um pouquinho com a lição dessa semana, que com o auxílio do Senhor Jesus possa servir de aprendizado não só para nós, mas para todos. Ficou o meu encargo a primeira pergunta, que diz: quem foram os pais de Diná e como foi tentada? Em primeiro lugar, é importante a gente entender do que se trata a lição. A gente sabe que a nossa lição desse semestre vem falando de grandes mulheres registradas na história da Bíblia que serviram para o nosso exemplo e incentivo, né? E a lição dessa semana vem falando de Diná. Diná teve uma história um pouquinho triste, mas não menos importante, que serviu de grande exemplo para nós hoje, principalmente para os nossos jovens. Para entendermos um pouquinho quem foi Diná, a gente vai lembrar da lição da semana passada. Os irmãos devem lembrar que a história trata de Lia, né? As dificuldades do seu casamento com Jacó, mas que não a desanimaram. Ela manteve-se perseverante e firme com a fé em Deus. Lia concebeu alguns filhos de Jacó, entre eles Diná. Diná era filho de Lia e Jacó. Jacó, quando estava com a sua família estabelecida, suas mulheres, seus filhos, seus servos, ele resolveu partir da casa do seu sogro, Labão. Ele saiu da casa de Labão e foi habitar nas proximidades de Canaã, mais precisamente na cidade de Siquém. Jacó comprou uma porção de terra e estabeleceu seu acampamento ali próximo da cidade de Siquém, né, nas proximidades de Siquém. E foi ali nesse acampamento que aconteceu a história de Diná, a experiência da história de Diná. E na segunda parte da pergunta fala assim: como foi tentada? Diná foi tentada, eu posso dizer que ela foi atraída, ela estava curiosa com o que se passava na cidade de Siquém. E ela, infelizmente, tomou uma atitude que trouxe grandes consequências. No decorrer da lição, nós vamos entender quais foram as consequências desse ato, né? Diná saiu do acampamento do seu pai, sozinha, e foi até a cidade de Siquém observar o que se passava, né? Ela estava muito curiosa. Por isso, é importante a gente sempre lembrar que a lição nos traz a história para que sirva de exemplo. Então, a gente tem que fazer um paralelo. Qual o paralelo com a história de Diná com os dias de hoje, né? Então, Deus nos deixa um alerta através da história de Diná, para que não sejamos atraídos pelas coisas do mundo, né? Não sejamos curiosos com as coisas do mundo, que podem trazer consequências tristes. E no decorrer da lição nós vamos entender quais foram as consequências e que não foram muito agradáveis. Que Deus possa derramar a porção do seu Santo Espírito, nos fortalecendo para que possamos entender e aceitar as suas orientações. Quando ele diz que
Não devemos nos associarmos com aqueles que não temem a Deus, que isso pode trazer consequências tristes, é para o nosso bem maior, né? Que possamos aceitar e entender e que possamos auxiliar uns aos outros a conseguirmos fortalecer e mantermos firmes, para que não acarreta nada triste e nenhuma experiência ruim nas nossas vidas. Que Deus nos ajude para isso. Amém. Muito obrigado, irmã Magali. Que Deus te abençoe por aqui estar participando conosco, por ter aceitado esse convite e aqui estar nos ajudando nesse belíssimo trabalho. Que Deus possa te abençoar e que outras vezes possamos estar sempre aí colaborando uns com os outros para termos mais conhecimento da palavra de Deus. Amém? E aqui, irmãos, vimos aqui como foi tentada Diná. Como ela foi tentada, porque em certo momento da palavra do Senhor, ali no começo, Eva acabou caindo em pecado porque se afastou do seu esposo. E aqui acontece uma situação semelhante. Diná, ela quis ver o que? As filhas da terra, quem sabe suas amigas, alguém buscou lá para ter o desejo de estar com essas pessoas. E aí, meu irmão, a situação começa a se complicar nessa vida. Diná passou por uma situação terrível em sua vida. E aqui nos está dizendo, irmãos, o que é que devemos estar fazendo. Devemos estar buscando sempre estar onde? Nos caminhos do Senhor. Diná, ela deixou a sua parentela para ir buscar o quê? As filhos dessa terra, as pessoas deste mundo, quis ter a curiosidade de saber como é. E vamos ver o que foi que aconteceu. Vamos ver o que é que desenrola nessa história e como devemos estar espertos. Amém? Segunda pergunta, o segundo subtítulo diz assim: cuidado com as amizades. E a segunda pergunta diz assim: o que nos aconselha a Bíblia em relação às nossas associações, amizades, negócios e casamentos? O que mais nos aconselha a palavra de Deus nessa era adulta? Para nos ajudar aqui com essa resposta, eu quero convidar aí o nosso irmão Josué para nos ajudar aí, esposo aí da irmã Magali, que já estamos acompanhando aí desde a primeira pergunta. E irmão, agora é contigo, seja bem-vindo também. A paz seja com todos, amém? A mim foi incumbido passar a segunda pergunta. Mas a segunda pergunta é uma continuação, obviamente, da primeira pergunta, que vem nos dizendo: o que aconselha a Bíblia em relação à nossa associação, amizade, negócio e casamento? Muita gente acha que a amizade não atrapalha na questão religiosa, né? Eu vou pular para a parte do negócio. Negócio é uma coisa que nos afasta diretamente de Deus se nós não tivermos completamente ligado a Deus. Um exemplo que eu vou falar foi sobre um amigo que eu tinha. Ele me convidou para ser sócio numa empresa. E eu aceitei, mas impus o que eu queria que fosse feito. Trabalharmos de domingo a sexta-feira, até as 4 da tarde, ou 16 horas. E ele concordou, porque ele precisava de um sócio, o sócio seria eu, e eu que tinha que ditar as regras sobre este propósito. E ele aceitou. Trabalhamos aí 1 ou 2 anos, não lembro direito, e a empresa começou a crescer. Foi crescendo e foi precisando de espaço de tempo. E espaço de tempo, 6 dias não estava sendo suficiente para que a empresa funcionasse. Então ele começou a trabalhar na sexta-noite. E depois de trabalhar na sexta-noite, ele começou a trabalhar logo em seguida no sábado de dia. Quando chegou no domingo, eu chamei ele, fui conversar com ele que não dava para continuar a nossa sociedade. Por quê? Porque ele estava começando a trabalhar na sexta-noite e no sábado. Então foi aí que nós desfizemos a nossa sociedade. Mas será que todos pensam desse jeito?
Será que todos pensam que só porque ele está em casa ele não está trabalhando e a empresa está trabalhando, ele não está tendo culpa? É nisso que nós devemos pensar muito, nessa questão de fazer um negócio com aquele incrédulo, com aquele que é infiel, com aquele que não teme a Deus, que muitas vezes nós deixamos de lado a Deus e vamos prosseguindo no caminho que não nos conduz à vida. Agora, com respeito ao casamento, também começa com a amizade. A pessoa sai e vai arrumar amizade lá fora, tanto o jovem quanto a jovem. E lá começa uma amizade, e dessa amizade vem o namoro, de namoro ao casamento com os infiéis. E o resultado nós sempre sabemos, é aquele resultado que aconteceu lá atrás com Sansão e Dalila. Sansão foi advertido várias vezes, mas ele preferiu arrumar a amizade, o namoro e o casamento aonde? Lá com os infiéis. E o resultado, nós sabemos. Que nós possamos cada dia meditar e seguir os conselhos que a Bíblia nos traz. E a segunda parte diz, o que mais nos aconselha a palavra de Deus nessa era adúltera? Em Tessalonicenses diz, porque esta é a vontade de Deus e a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E em Coríntios diz, fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Muitas das vezes nós achamos que as amizades com os infiéis não vai nos prejudicar, não vai nos trazer um mau exemplo, mas acaba nós mesmos dando mau exemplo perante Deus. E isso não vai trazer um prejuízo para aquele infiel, vai trazer esse prejuízo para nós mesmos, como Sansão teve aquele grande prejuízo. Nós sabemos o que aconteceu com Sansão. Foi falta de aviso? Foi falta de conselho? Não. E é falta para nós hoje? Falta de aviso? Falta de conselho? Não. Nós já estamos numa condição pela qual nós somos resgatados por Cristo. Mas para nós continuarmos sendo resgatados, nós temos que seguir os conselhos. Eu falo agora aos jovens, que nós também já fomos jovens. Tomais cuidado com essa amizade com os infiéis. Porque tudo começa com uma amizade. E o fim pode ser muito trágico. Que Deus queira nos ajudar e dar a sua graça, que nós possamos compreender o significado das nossas lições e o que a Bíblia nos aconselha. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E nós muitas vezes queremos colocar os nossos pensamentos com mais valor do que os pensamentos de Deus. Que Deus queira nos ajudar e dar a sua graça. É meu desejo e oração a mim e a todos os ouvintes. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Josué. Que Deus te abençoe aí, essa família maravilhosa. Que o Santo Espírito do Senhor possa estar abençoando sempre e que a gente possa ter sempre o desejo de estar um com o outro, compartilhando um pouco de conhecimento da palavra de nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. E aqui vemos, irmãos, como diz 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O irmão aí já deu um exemplo, né? O que é que acontece quando, às vezes, não é só na amizade, às vezes não é só no casamento, mas por muitas vezes, irmãos, é nos negócios também. Não tem como andar junto essas duas coisas. E um momento sempre vai dar ruim. Sempre as coisas vão acontecer e nós seremos os mais afetados. Porque muitas pessoas não têm o temor, não têm o conhecimento da palavra como nós temos. E eles não entendem essa situação. Meu irmão, que eu e você entenda isso. Você, jovem, você. Busque a palavra do Senhor. Busque o conhecimento que nos está ensinando. Os jovens, por muitas vezes, acabam falhando nisso. Quantas vezes cometemos isso? Mas, meus irmãos, que a gente possa, de uma vez por todas, aproveita que está no tempo do fim, que é o tempo do fim que vivemos, e vamos tomar a direção de fazer a vontade do Senhor.
Precisamos, irmãos, ter esse desejo, esse despertamento para agir de acordo à vontade do Senhor e não fazer dessa maneira. E ainda diz Tiago 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É isso que está falando essa lição, cuidado com as amizades, irmãos. Às vezes achamos que nossos amigos, todos eles, de todas as partes, vão levar o caminho que é correto, mas por muitas vezes acaba trazendo, sem querer ou não, ou com a intenção, acaba nos levando para tomarmos decisões, e essas decisões podem ser terríveis em nossa vida. Vocês viram aí, acompanhando aí a semana da leitura de oração, e a leitura de sábado passado conta a história ali de uma mulher que estava na universidade, por ainda ter muita amizade com o professor, por quanto tempo ela se afasta do Senhor? Por causa do quê? Das amizades, irmãos. Não é proibido ter amizade, mas coloque Deus em primeiro lugar e siga o conselho da vontade de Deus. Não estamos aqui para que o mundo reine com as trevas sobre nós, mas que nós sejamos luz sobre as trevas desse mundo. E devemos abrir nossos olhos para isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos seguir. A terceira pergunta neste momento diz assim: que grande tragédia sofreu Diná? Foi culpada por perder sua honra? Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Isabel para nos ajudar com a resposta. Irmã Isabel, é contigo. Boa noite. Eu vou falar sobre a pergunta 3, que diz assim: que grande tragédia sofreu Diná? Foi culpada de perder sua honra? Em parte sim, em parte não. Por que em parte sim? Em parte porque ela saiu do meio do povo dela, da cidade dela, e foi para outro povo. Ou seja, ela não conhecia como que era o mundo. Ela conhecia o povo dela, a parentela dela. E ela foi para outro povo. E chegando lá, alguém viu ela, como ela era muito bonita, muito formosa, alguém resolveu, então, pegar ela. Então, e abusou dela e tirou sua honra. Por isso, Diná foi culpada, porque ela saiu do meio do povo dela, ela saiu sozinha, ela fez igual Eva. Eva foi sozinha para a árvore. E Satanás a tentou e ela caiu. Assim também fez Diná. Ela foi sozinha para outro povo. E chegando lá, ela teve essa grande surpresa ruim na sua vida. Ela perdeu a sua honra. Agora, foi culpada? Como diz, em parte sim, em parte não. Porque naquela época, quando as pessoas acontecia isso, deveria gritar. E ela gritou, porém, não teve ninguém que acudisse ela, porque ela estava sozinha. Mas os seus irmãos não deixaram isso barato. Resolveram, então, vingar daquele povo de Siquém. Então, fizeram um pacto com eles. Chamou eles e falou para eles fazer a circuncisão. E eles fizeram a circuncisão. A circuncisão é uma, como diz o nosso irmão, né? É uma cirurgia que os homens fazem. E isso dói demais. E na hora que eles fizeram essa cirurgia e estavam sentindo dor e que não aguentavam levantar uma faquinha do lugar, os seus irmãos entraram na cidade e mataram todos os homens daquela cidade. Então, isso foi a culpa deles, ou seja, trouxe a ruína para aquela cidade, porque eles mataram os homens de tanta raiva, de tanto furor que eles ficaram para limpar o nome da sua irmã. Então, isso pode acontecer hoje também nos nossos dias, quando nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para dentro de nós. O que pode acontecer?
uma tragédia na nossa vida. Não talvez perder a honra, como um estupro igual foi Diná, mas nós podemos perder a nossa salvação. E nós podemos também matar com nossas palavras, podemos matar as pessoas. Como assim aqueles homens fizeram, aqueles 2 homens entraram numa cidade e mataram um monte de homens. Nós hoje, com nossas palavras, podemos também matar muita gente e desonrar muita gente. Então, que nós possamos pensar e analisar bem de tudo que nós vamos fazer. Que o Senhor nos ajuda, que nós não venhamos fazer como Diná, sair sozinha, mas devemos sair acompanhado com o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Que o Senhor nos ajude, é o meu desejo para cada um nessa noite. Amém. Muito obrigado, irmã Isabel, pela tua participação mais uma vez aqui neste canal. Que Deus te abençoe. E aqui, meus irmãos, vimos o que foi que aconteceu, que tragédia sofreu Diná e foi culpada por perder sua honra. A tragédia é que ela foi estuprada, né, irmãos? Passou por uma situação terrível. Que coisa, né? Mas eu pergunto, a irmã aqui, ela foi bem moderada na sua resposta, 50% para lá, 50% para cá. Mas vamos deixar mais claro, irmãos. Sabia Diná dos perigos que tinha com o mundo? Sabia. Sabia Diná qual é a interferência daquele mundo nas coisas do Senhor? Sabia. Por muitas vezes nós também sabemos de muitos erros e nós escolhemos isso para a nossa vida. E cometemos esse erro. Diná, no meu ver aqui, ela foi culpada sim. Foi culpada porque não seguiu o conselho de seu pai. Não seguiu a vontade do Senhor. E por muitas vezes cometemos esses erros. E por muitas vezes, em vez de assumir nossos erros e chegarmos ao Pai, por muitas vezes queremos colocar a culpa em outras pessoas. O mundo, irmãos, só vai te oferecer o quê? O que é que o mundo oferece? As tentações, a decadência, o pecado, e tu sabe disso. Mas por muitas vezes o que é que fazemos? Aceitamos. E por que aceitamos? Porque escolhemos. Nós temos o poder da escolha e é nós que tomamos essa decisão. Meus irmãos, que eu e você não venha cometer esses mesmos erros. E se cometermos, irmãos, Deus é misericordioso para nos perdoar. Então que eu e você possa ter esse desejo e de agir da melhor maneira possível. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora vamos, irmãos, à 4ª pergunta dessa lição, que diz dessa maneira: quem pediu para casar-se com Diná? Como se sentiram os filhos de Jacó quando ouviram sobre a humilhação de Diná? Para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Luiz Amâncio, ali de São Paulo, para estar aqui conosco. Irmão Luiz, é contigo. Sábado, irmão Wilton. Feliz sábado a todos os ouvintes. Eu fui incumbido de responder a 4ª pergunta da nossa lição desse sábado. E essa pergunta diz assim: quem pediu para casar-se com Diná? E a segunda parte: como se sentiram os filhos de Jacó quando ouviram sobre a humilhação de Diná? Primeiro vamos comentar de que os costumes de antigamente eram totalmente diferentes dos costumes de agora. Os costumes que hoje existem, eles são novos. A minha avó materna, ela nasceu há 120 anos atrás e casou-se há mais ou menos 107 anos atrás. Quem arrumou o meu avô para ela? Foram os meus bisavós. E isso também acontecia neste povo de antigamente. Vimos aqui na lição o que aconteceu com Diná. E
Interessante que, ao invés do rapaz interessado vir falar com o pai de Diná, com Jacó, ele pediu para o pai dele falar com Jacó. E o pai dele, então, nesta ocasião, ficou sabendo do que tinha acontecido com a sua filha. E ele certamente ficou triste, porque também era algo inconcebível acontecer casos de estupro no povo de Israel. Então, o que aconteceu? O pai de Siquém, o Amor, veio falar com Jacó, pedindo a filha dele em casamento para seu filho. No primeiro momento, os irmãos de Diná não estavam lá, mas logo chegaram e, segundo o que diz os versos que lemos na resposta dessa pergunta, eles, ao saberem da história de que Diná tinha sido violada, entristeceram-se muito. E então tinham a tristeza de Jacó e de seus filhos a respeito do que havia acontecido. Agora, então, eles estavam pensando o que fazer a respeito deste assunto. Mas isto é comentário para a próxima pergunta. Tenham todos um bom e feliz sábado. Muito obrigado, irmão Luiz, por mais uma vez o irmão está aqui colaborando conosco, o qual de grande carinho aceitou aí esse pedido para nos ajudar mais uma vez com essa belíssima resposta. Que Deus te abençoe. Sei que o irmão está viajando nesse momento, mas que possa estar tendo um bom trabalho ali, onde quer que seja. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. E aí, irmão, já vimos aí a resposta agora da quarta pergunta. Então, quem pediu para casar-se com Diná, a gente já viu que foi quem? Siquém, ao qual mandou o seu pai Amor para tomar Diná agora como esposa. O mesmo que tinha agora estuprado a menina, ele queria agora se juntar com ela, queria se casar com ela, com outras pretensões. E a gente viu aí como ficou aí os filhos, né? Os filhos de Jacó. A situação foi terrível. A gente já havia visto aí na pergunta anterior o que tinha acontecido. A mortandade que aconteceu ali. A tragédia que esse problema trouxe. Meus irmãos, que possamos estar atentos. Porque isso, algo assim, no passado, trouxe grandes tragédias. E algo assim, no futuro e no presente, pode estar trazendo sobre nós. Trouxe ruína sobre aqueles que cometeram isso. Meus irmãos, que não venhamos cometer da mesma forma. Que não venhamos fazer isso. E se estamos cometendo isso, irmãos, abandone a fornicação, abandone o jugo desigual. Quantas vezes a gente fala às pessoas e convida as pessoas para que aceitem a fé, e quando estão na fé querem buscar as filhas lá do mundo, as pessoas do mundo, e depois acabam quebrando a cara lá na frente. Mas é duro quando passa, né? Quando está passando a situação. Não é por falta de aviso, meus irmãos. A gente sempre fala isso, mas por muitas vezes a desobediência é muito grande. E nós acabamos pagando. Que eu e você possamos ter consciência e agir da melhor maneira possível para que essas associações não aconteçam conosco. Amém? Vamos agora à quinta pergunta. Qual dote Siquém ofereceu para Jacó por Diná?
Mas qual era a real intenção de Siquém e Amor? Vamos ver aqui essa pergunta e eu quero convidar aí a nossa irmã Rosângela, ali de Ferraz de Vasconcelos, para nos ajudar. Irmã Rosângela, que Deus te abençoe e seja bem-vinda. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Também quero agradecer ao irmão Wilton pelo convite para participar do estudo da Escola Sabatina, a qual ficou para me responder a quinta pergunta, que nos fala: qual dote Siquém oferece para Jacó por Diná? Mas qual era a real intenção de Siquém e Amós? Aqui em Gênesis 34, 11 e 12 nos fala: e disse Siquém ao pai dela e ao irmão dela: achei eu graça em vossos olhos? E darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. E dar-me-ei somente a moça por mulher. Então, aqui na primeira parte nos fala o quê? Siquém oferece um dote por Diná, mas ele deixa bem claro que o que Jacó pedir, o que Jacó determinar de dote, Siquém daria, porque ele queria o quê? Diná como sua esposa. Aqui ele está querendo se redimir pela humilhação que ele fez Diná passar, né? Dando o que o pai determinasse como dote. Mas na segunda parte dessa pergunta nos fala: mas qual era a real intenção de Siquém e Amós? Onde também vem nos falando, no verso de Gênesis 34, do 22 ao 23, nos fala: nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, seu gado, suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com ele e habitarão conosco. Então, o interesse aqui real de Siquém e seu pai, Amós, seria o quê? Que eles unissem-se os povos, né? Que eles se tornassem um povo só e fossem coabitar junto. Mas aqui tem um grande problema também. Eles não poderiam coabitar com o povo de Jacó, porque eles teriam que, para coabitar, eles teriam que fazer a circuncisão, porque todos os filhos de Jacó, toda a sua descendência ali, eles eram circuncidados, porque isso era o quê? Uma aliança com Deus. E o povo de Siquém não tinha, mas eles também não sabiam disso, desta ligação que eles tinham com Deus através de uma circuncisão, uma aliança, né? E o interesse dele neste ponto seria a união, a se formar como um só povo. A partir de que ele se juntasse como um só povo, ele não teria mais problemas, porque ele ia estar casando com Diná e por isso ia ficar assim mesmo. Só que além dele ter se casado, ele ia ter, como a partir do momento que se casaram, eles teriam também direitos às posses de Jacó, como Jacó teria direito às suas posses. Nesta aqui, a sua real intenção também seria de ter posses das propriedades, das coisas que Jacó possuía, né? Isso seria um ato que eles também gostariam de ter, mas não pode ser assim. Como, né, uma parte aqui nos fala também, né? Vamos deixar para os nossos dias também, que vem nos falando aqui a notinha assim: o casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. Com muita frequência, entretanto, os corações não convertidos seguem o próprio desejo, formando-se casamentos não sancionados por Deus. Em virtude disto, muitos homens e mulheres se encontram sem esperanças e sem Deus no mundo. Suas nobres aspirações estão mortas e, por meio de uma cadeia de circunstâncias, encontram-se presos nas redes de Satanás. Irmãos, que possamos meditar muito nesta lição e possamos pôr em nossos dias o que Deus não permite que nos unamos a julgos desiguais, que não permitamos que nossos filhos participem de coisas do mundo,
Orientemos nossos filhos, irmãos, para que possamos, assim, na vinda do Senhor, possamos falar: aqui estão os filhos que vós me deu, Senhor. E eu agradeço muito ao convite, Wilton, e que Deus abençoe a todos nesse santo sábado. Amém, amém, irmã Rosângela, que Deus te abençoe. Eu que fico feliz aí por ter convidado e a irmã ter aceito aí esse convite para nos ajudar aqui nesse belíssimo conteúdo, a qual está trazendo para nós bênçãos, está nos oferecendo as bênçãos que são dos céus, se não rejeitarmos aí os ensinamentos do Senhor. Que eu e você possa estar aí juntos e confiando na palavra do Senhor. Amém? Vamos lá agora, irmãos. Aí a gente viu, vamos comentar um pouco aqui sobre essa quinta pergunta. A gente já viu aí qual era a intenção de Siquém e Amor, né? Ele queria agora unir os povos. Imagine, irmão, se um com o outro já dá problema. Imagine agora unir povos. Esses povos pagãos com povos que faziam a vontade do Senhor. Seria que teria alguma lógica nisso? O problema ia ser muito maior. Irmãos, a situação ia ser triste. Ele falou: vou te dar o que você pedir como dote, estarei fazendo e tudo, mas devemos unir nossos povos. Irmãos, o povo de Deus pode até trazer ter outras pessoas no meio, mas que essas pessoas possam, em primeiro lugar, aceitar fazer a vontade do Senhor. Estamos aqui, não somos exclusivistas, mas queremos que todas as pessoas venham a nós, mas que deixem o quê? O mau caminho. Que deixem o quê? A mundanidade. E venha fazer o quê? Trilhar o caminho a qual nos leva às mansões celestiais. E juntos possamos seguir. É algo que eu e você devem estar ensinando. É algo que eu e você, como filhos de Deus, filho da luz, devemos estar fazendo a outras pessoas, para que outras pessoas possam enxergar a luz que estamos oferecendo a eles de Cristo Jesus. Que possamos trazer pessoas que abandonem os seus erros e venham fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe mais e mais. Vamos agora ao próximo subtítulo, que diz assim: a fornicação leva à morte. E a sexta pergunta diz dessa maneira: ao ser circuncidados, os homens do povo de Siquém, quais pecados cometeram os irmãos de Diná? Foi essa vingança correta aos olhos de Deus e da sua lei? Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu quero convidar a nossa irmã Julie. É a comportora aí que veio do Peru para comportar aqui no Brasil e agora está conosco. Também minha irmã de seminário. Que Deus te abençoe aí por essa presença aqui conosco nessa oportunidade. É contigo, irmã. A sexta pergunta tem por su título: a fornicação leva à morte. Ao ser circuncidados os homens do povo de Siquém, quais pecados cometerão os irmãos de Diná? Foi essa vingança correta aos olhos de Deus e da sua lei? No livro de Gênesis fala que todo este povo que está, eles foram circuncidados ao terceiro dia. Fala o texto bíblico que os irmãos de Diná, Simeão e Levi, eles aproveitaram esta ocasião de vengar-se, não, por esta desgraça que havia causado a sua irmã Dina. E então, a desonra, tudo isso. Então, eles queriam vengar-se por tudo isso. E também fala de que eles tomaram suas espadas e foram a la cidade, e então diz que mataram a todos os homens daquela cidade. Também morreu Amor e seu filho Siquém.
de esa manera ellos cometieron ese pecado, mataron, ocultaron sus malos pensamientos a seu pai Jacob, porque ellos no tenían unos pensamientos buenos. Y entonces esta actitud que ellos tomaron no era visto de uma maneira boa ante os olhos de Deus, porque eles foram contra sua lei. Este tipo de vingança não era correta. Então, eles mentiram, ocultaram e mataram. E a parte também fala que eles saquearam todas suas pertenências, suas coisas deste povo, levaram por exemplo, seus filhos, as mulheres que ficaram sós, não? Sozinhos, ficaram mulheres sem seus maridos, filhos sem seus pais, suas pertenências. Então, eles roubaram também de essa maneira. Então, aqui vemos no livro de Gênesis, no capítulo 49, o versículo 5 e 7, fala de que Deus enviou uma maldição. Ele maldiciou aos filhos de Jacó, porque eles cometeram este tipo de vingança. Que o Senhor também possa ajudar-nos a cada um de nós, a cada dia. Quizás nós fazemos algum tipo quizás de vingança contra nossos irmãos, nosso próximo, e também quizás nós ocultamos nossos maus pensamentos, ou temos maus pensamentos em nossa cabeça e temos essas intenções más contra nuestros irmãos. Então, que o Senhor possa nos livrar-nos de estas debilidades que cada pessoa, o ser humano, também possa ter, né? Então, há que orar a cada dia mais a Deus e que não possamos passar por esta mesma situação que os filhos de Jacó passaram. Amém. Muito obrigado, irmã Julie, que Deus te abençoe. E muito obrigado aí pela irmã estar aí se esforçando mais e mais para aprender o nosso idioma, né? E aqui está colaborando também com a obra no Brasil. Que Deus te abençoe, irmã Julie. Não só você, mas todos os comportores que aqui estão e nossos comportores ao redor deste mundo. Irmãos, peço a vocês que orem pelos nossos comportores. São pessoas aí que levam a palavra de Deus de porta em porta. E isso é uma bênção através das literaturas e que possamos ter o desejo de levar as literaturas do Senhor a muitas pessoas e assim elas possam ter um encontro aí com o nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora à última lição, à última pergunta dessa oportunidade, que diz assim: ao estar perto do tempo do fim, que pecado terrível se repetirá entre o povo de Deus? O que é fornicação espiritual? Para nos ajudar aqui com essa pergunta, eu também quero convidar um outro comportor que veio aí do Peru e está aí aqui no Brasil. Quero convidar aqui o nosso irmão Jorge para nos ajudar com essa pergunta. É contigo, irmão. Muito obrigado, irmão Wilton, pelo convite que fiz para responder a esta pergunta. E vemos que já está bajo o subtítulo A fornicação leva à morte. O subtítulo nos dá muito o que falar e vamos ver aqui o que fizeram os filhos de Jacó, Simeão e Levi quando o povo de Siquém era circuncidado. Eles mataram, mas como eles conseguiram matar a todos os homens ou tirar a vida deles em um só dia?
E vemos aqui que como eles eram circuncidados, e Simeão e Levi, por conhecimento próprio deles, por experiência própria que eles tinham de si mesmos, que quando eles eram circuncidados, o terceiro dia era o dia de muito mais dor que o homem sentia. Então esse dia foi a ocasião precisa para eles poder atacar, porque sabiam que o povo de Siquém ia estar fraco. Porque as escrituras dizem que todo o homem que entrava na cidade foi circuncidado em um só dia. Então, o terceiro dia, os homens iam estar muito fracos, iam estar muito débeis, sem forças para poder defender-se. Então, foi ali que eles aproveitaram a ocasião para destruir a um povo inteiro. Foi correto o que os filhos de Jacó fizeram ante a lei de Deus? A vingança que eles fizeram foi certa? Foi correta? Não foi correta. Por quê? Porque eles diz que foram de uma maneira traiçoeira para atacar ao povo de Siquém. E o povo de Siquém não havia dado nenhum motivo para que eles pudessem levantar-se ou para que eles pudessem falar não, nós nos estávamos defendendo. Não deram nenhum motivo para que eles possam ir desse jeito e atacar ao povo. E ainda que eles transgrediram a lei de Deus, né? Tirar a vida dos homens. Eles tiraram a vida. E a lei de Deus disse, não matarás. Pero qual foi a consequência, ou qual foi a causa para que todos estes fatos desenvolvidos na história se diessem dessa maneira? Somente foi o pecado, a fornicação. E quem fornicou foi Dina, sua irmã deles. Ela fornicou, mas as consequências tiveram eles e o povo de Siquém. Porque muita gente inocente morreu nesta ocasião. Um povo, pois sabemos que está formado de muitas pessoas. E ali também tem filhos, filhas, homens velhos, homens anciãos. E todos eles morreram por causa de um pecado. Vamos tirar uma lição para nós. Somente o fato da fornicação, fornicação leva à morte, tem muitas consequências. E este fato se leva. E para estes dias, sabemos que o diabo está buscando como fazer cair aos jovens, como destruir os lares. O diabo tem muitos ciúmes do povo cristão. O diabo está ciumento das pessoas que seguem a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Então ele está buscando de um e de outro jeito fazer cair. E pois sabemos que a carne do homem é muito débil, que é por a parte moral do homem por onde ele empieza, para fazer entrar na mornidão. Uma vez que ele consegue entrar na mornidão, o cristão não se dá conta do perigo que pode haver na frente dele. E Deus está lição para nós aprender e não estar nesses fatos. E não poder cometer estes mesmos erros que Dina, a filha de Jacó, uma filha de Deus, uma princesa de Deus, porque todo aquele que é filho de Deus é um príncipe de uma princesa de Deus. Foi aonde? A caminhar, disse, pela cidade, a conhecer. E neste caso seria nós, como jovens, quizá ir e conhecer as coisas que estão ali afora no mundo. Ir e conhecer as coisas que o diabo tem muitos enredos para hacer cair. Então vemos que somente por querer pôr um pé fora, onde ela estava na sua casa, ela caiu em um erro. E esse erro teve consequências para muitas pessoas. E hoje, quizás nós queremos, não, nós vamos ir lá e não vai acontecer nada, não. Você vai, não aconteceu, vai outra vez, não aconteceu. E assim, e logo você vai gostando do que você faz lá e o diabo já pôs uma trampa para você. E quando você já se encontra no buraco,
muitas vezes é difícil sair de ali. Muitas vezes temos que chorar, dobrar joelhos a Deus quando nós queremos sair de aí. E é muito doloroso. E ainda que não somente é doloroso, sino que você já queda lastimado, você já queda ferido por estes fatos que se podem cometer, por os erros. Se ainda antes não tínhamos conhecimento, hoje a palavra de Deus é muito clara para nós. E a lei de Deus está ali. Não cometerás adultério. Allí está também a lei de Deus. Dina fez este pecado. Cometeu o não cometerás adultério, porque aí em volta tem também o conteúdo do que é a fornicação. Então ela cometeu esse erro e teve muitas consequências. Queridos irmãos, nós devemos apartar-se do mal. Seja Cristo Jesus quem possa guiar-nos os pés seguros ao porto seguro, onde iremos morar para sempre com Ele. Amém. Muito obrigado, irmão Jorge, pela tua participação aqui conosco também nesse canal. Que a tua presença possa ter sido uma bênção para cada um de nós, e a presença de cada um dos irmãos, né, por estar estudando essa maravilhosa lição e que possamos aprender mais e mais a palavra de Deus. Amém? Eu quero, antes de finalizar, ler um pouco aqui dessa última notinha dessa pergunta, que diz assim: próximo ao fim da história da Terra, Satanás atuará com todo o seu poder da mesma maneira e com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel, justo antes de entrarem na terra prometida. Ele armará laços para os que declaram guardar os mandamentos de Deus e que estão quase nos limites da Canaã celestial. Ele utilizará ao máximo as suas faculdades a fim de enredar as suas almas e apanhar o povo de Deus em seus pontos mais fracos. Irmãos, abram os olhos. As mansões celestiais estão cada vez mais próximas de ti. A tentação de Satanás vai ser justamente a um ponto muito importante, que aqueles que obedecem à palavra do Senhor, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, esses serão os mais tentados. Satanás, ele não te quer nos caminhos de Deus, e se possível ele vai fazer de tudo para que te leve dessa terra e você não entre nas mansões celestiais. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que possamos olhar essas lições com carinho e com o desejo de aprender mais e mais da vontade de Deus. Para olharmos, irmãos, para o passado e ter nesse presente fazermos a diferença necessária do povo de Deus. Que não venhamos ser comparados com os outros, como muitos cristãos que aí estão, apenas de fachada, mas que venhamos, irmãos, fazer a vontade do Senhor de todo o coração. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Meus irmãos, eu quero dar uma notícia nesse momento. Na semana que vem, teremos a lição de escola sabatina em novo formato. Aí vai ser apresentado de agora em diante pelo nosso irmão e missionário Leandro Polo, a qual passo essa oportunidade para ele com todo o carinho. Ele já vem fazendo e agora vai ser de forma oficial em nossos canais. E eu já digo, irmãos, vai ser uma bênção. Estarei me retirando por um tempo para darmos início a grandes outros trabalhos e que esses trabalhos também sejam para a honra e glória do Senhor. Então você já está convidado para a semana que vem, aqui nesse mesmo canal, ouvirmos mais e mais a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e foi um prazer estar com vocês até este momento. E nos veremos em breve em outras programações e que seja para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Pai que está nos céus. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos que tem nos dado, de termos, ó Pai, a oportunidade de estar sempre estudando a tua palavra, que teu Santo Espírito possa nos abençoar mais e mais, e que assim, Senhor, possamos ser luz a este mundo de trevas, que teus filhos possam abandonar aí os pecados que nos arreda que o inimigo está colocando em nossas vidas, mas que possamos confiar no teu Santo Espírito para sermos transformados.
É o que eu te peço, meu Deus. Não que seja merecedor, mas que creio em Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.